Olá, boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o primeiro Artefato Mais. E no programa de hoje você vai conferir uma discussão sobre a cultura de Bauru com alguns gestores culturais da nossa cidade. E também nós vamos saber quais serão as principais ações para o ano de 2013. Além disso, vamos falar sobre os principais eventos que vão rolar no mês de março aqui em Bauru e comentar alguns lançamentos relacionados à literatura, à música e ao cinema. Então continue com a gente, o Artefato Mais está no ar. Como você pode ver, tem novidade no Artefato. É isso mesmo, a primeira novidade, inclusive, é a própria Juliana Ramos aqui comigo no estúdio. E nessa temporada o programa ganhou uma edição ao vivo, que vai ao ar toda a primeira sexta-feira do mês. Assim, além daquela entrevista de estúdio que você já está acostumado, nós vamos trazer também informações sobre os eventos que serão realizados durante todo o mês na nossa cidade e comentar os lançamentos do mundo das artes. Então não se esqueça que todo o primeiro programa do mês será sempre ao vivo e com 1 hora de duração. E nas outras semanas o Artefato volta ao formato tradicional com as entrevistas e informações sobre cultura e entretenimento. Como o nosso programa é ao vivo, você em casa pode participar através das redes sociais. Então, tá esperando o quê? Curta a nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Twitter. E nós abrimos esta temporada falando sobre a cultura de nossa cidade. Como é feito o planejamento cultural de Bauru? Quais são as principais atividades que podemos esperar em 2013? E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui gestores culturais para falar um pouquinho sobre esse assunto aqui com a gente, né? Para debater esse assunto. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Começar apresentando de lá para cá. A gente tem aqui o Arthur Faleiros, que é nosso gestor do Enxame Coletivo. Arthur, obrigado pela sua presença. Do lado dele nós temos a Suzana Libório, representando a Secretaria de Cultura de Bauru. E aqui ao meu lado, o Suamit Barreiro, que é programador cultural do Sesc aqui em Bauru. Pessoal, novamente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, então aqui para a gente começar então esse primeiro bloco, né, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o objetivo cultural de cada instituição, né? Então, começar com a Suzana, falar um pouquinho da prefeitura em relação ao poder público, o poder municipal, né? Qual o objetivo, né? Qual o intuito da prefeitura com as suas ações culturais, Suzana? Bom, a prefeitura, nós somos uma estrutura de secretaria, então é o órgão gestor do município para esse segmento. E a gente sabe que cultura ela é amplo, né, o conceito, e a gente opta em trabalhar a questão cultural mais com a área artística. E a gente tem departamentos, administrativamente ela é distribuída em departamentos, nós temos departamento de ação cultural e departamento de patrimônio histórico e focamos o trabalho com a formação cultural, com a difusão e com também a memória cultural, a preservação da memória cultural. Então, basicamente, as atividades, os projetos, eles são distribuídos nessas 3 áreas. E como a prefeitura, ela trabalha muito em parceria também com outras atividades, inclusive com os colegas aqui, o Enxame e o Sesc, a gente já realizou várias atividades em parceria. Até porque a prefeitura não é diferente, na verdade, no país todo, a questão cultural, em termos de verba, ela não está entre as maiores verbas, né? Mas a gente entende cultura como um gênero de primeira necessidade, então mesmo com essa dificuldade financeira, a gente tem feito coisas interessantes, especialmente quando a gente trabalha em parcerias. Que bom. Suzana, vocês parecem sempre ter uma preocupação também com formação de público nas atividades de vocês. É uma preocupação da Secretaria Municipal de Cultura? Sem dúvida. E a gente tem algumas atividades que nos ajudam nisso. A questão do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, que inicialmente ela é diretamente ao produtor cultural, uma forma de democratizar a verba, né, pública para esse produtor, é uma forma também de formação de público, porque a gente tem recebido projetos que contemplam isso, não só a produção, mas a formação de público para essa produção. Acredito até que seja um objetivo bastante semelhante até com o do Sesc. Agora eu vou perguntar para o Suamit. Suamit, o que vocês no Sesc, que é uma entidade privada, ela é mantida pelos comerciários, o que vocês pensam na hora de fazer a programação cultural da entidade? Então, é muito importante quando a gente planeja a nossa programação cultural, a gente poder atender todas as faixas etárias, todas as necessidades sociais, as camadas sociais que frequentam diariamente o Sesc. A gente tem essa visão
da importância da educação não formal, né, que acho que é o papel fundamental do SESC. Trazer educação por meio da cultura, por meio desse trabalho voltado, né, para as apresentações artísticas, musicais, a dança, os projetos de artes visuais que nós trazemos constantemente na nossa programação. Então nós temos essa visão muito clara de que a arte ela é um meio de comunicação, de transformação social, de o indivíduo se reconhecer dentro da arte, né, e progredir nos vários aspectos de sua vida. Então esse é o nosso objetivo principal. E vocês realmente têm atividades para várias manifestações artísticas, né? Tem teatro, tem dança, tem cinema. Né? Exatamente. A gente tem uma programação regular que acontece mensalmente, as pessoas já conhecem através do caderno de programação, do nosso portal, né? Que contemplam espetáculos de teatro, infantil, adulto, os shows musicais de quarta e domingo, né? Fora isso, a gente tem projetos, né, maiores, como a Bienal, que vem agora em abril para o SESC, né? A Bienal de São Paulo. Enfim, a gente tem uma programação bem vasta e a gente contempla todas as idades, desde das crianças do Projeto Curumim até a terceira idade, né? Duas paralelos bem aí diferenciados na questão de idade, mas que são atendidas por nossos programas regulares e pelos projetos que nós trazemos. E tem vários projetos culturais direcionados a esses públicos também, né, Sônia? Com certeza. Nós temos um trabalho bem direcionado para as crianças, temos um trabalho direcionado para os idosos. Nós temos uma preocupação muito grande, né, com o público universitário, com o público adulto, trazer... acho que o SESC tem uma responsabilidade de trazer o que é inovador, o que é experimental, né? Então a gente valoriza muito o trabalho autoral, projetos de pesquisa. Então esse tipo de programação está sempre contemplada dentro dos nossos meses de trabalho. Muito bom. Legal. Bom, agora saber um pouquinho do enxame coletivo também, né, Arthur? No caso, o enxame está em Bauru desde 2009, mas agora vocês estão aí numa fase de transição, vão se tornar a casa fora do eixo Bauru, né? Fala pra gente, assim, o que isso gera alguma mudança na forma de vocês pensarem a cultura para nossa cidade? Fala um pouquinho dessa transição pra gente. Massa, Ju. Bom, gente, até uma atualização, acho que Suamit e Suzana formalmente ainda não sabiam disso, mas a gente passa a trabalhar com o nome de Casa Fora do Eixo Bauru, né, ressignificando a lógica de enxame coletivo. A missão na cidade se mantém a mesma, mas na verdade é um desafio maior da gente conseguir entender o papel estadualmente mesmo, de conseguir de visualizar que o enxame conseguiu avançar em alguns pontos nesses últimos 3 anos e que tem vários outros coletivos novos entrando para a rede, para fora do eixo, e que esses coletivos precisam de um suporte que naturalmente são os coletivos mais antigos que vão dar esse suporte. E aí a gente está numa lógica que a gente está hoje com 19 casas fora do eixo no Brasil, e que as casas fora do eixo são os coletivos mais orgânicos da rede que vão fazer o papel de secretaria executiva, no final das contas, de conseguir acompanhar, além dos trabalhos locais, pensar em turnê, circulação, movimentação, redes de festivais, enfim, todos acompanhamentos e mobilizações das campanhas nesse sentido. Em Bauru, o impacto acaba sendo que a gente vai buscar um pouco mais questões de movimento social, que é uma coisa que a gente já vinha fazendo bastante, né, de articulações, movimentação, provocar alguns debates. E aí, já entrando na linha da resposta, que é em relação aos objetivos, é conectar um circuito cultural na construção de movimentos sociais, né? A gente conseguir estimular principalmente uma rede local que se entenda como financiadora de um movimento. Não é um parceiro que vai trocar com o enxame, de fazer uma troca pontual, que o enxame tem que pagar todos os parceiros. É articular e fazer relações públicas de uma rede de cultura para conseguir garantir que esses fluxos estejam se conectando e convergindo em busca de movimentos e conectando, até com o que o Suamit falou, acredito que a cultura é, com certeza, um dos maiores espaços de formação alternativo que a gente tem, e visualizando isso a gente coloca as casas fora do eixo como um laboratório de experimentação. A produção ela vai gerar ação e a partir da ação a gente cria laboratórios para conseguir desenvolver tecnologias e subverter a lógica, né? O movimento aparece na hora de provocar uma subversão nesse sentido, provocando algumas coisas em relação a direitos autorais, propriedade intelectual, em busca de economias coletivas, projetos coletivos, entendendo que formação vem muito também de como a gente consegue compartilhar, principalmente propriedade intelectual, recursos intangíveis, de uma forma estimulando a produção. Então a gente vem muito mais nesse sentido de conhecer um pouco a cidade, entender quais são os principais gargalos e atacar nesses gargalos para conseguir fortalecer os laços na cadeia produtiva e a gente também acabar se encaixando nesse sentido. É um mega desafio, né? Agora vocês deixam até um papel, muitas vezes, de produtor, mesmo para virar um gerenciador e um organizador dessa rede, então.
A provocação é essa, né? Da gente conseguir estimular a articulação dos pontos mesmo, né? Cada vez mais entendendo, além da troca do produtor, é óbvio que a produção do evento, ela é uma ferramenta estratégica, né? Que a parte é física, né? Movimento gera movimento. Então, a partir da produção, a gente gera conexões, gera demanda, gera estímulo, gera recurso, gera uma série de coisas que vai acabar prontificando essa conexão dos parceiros, que é cada vez mais, com ações e com estímulos nesse sentido, vai costurando uma rede, né? Estava até conversando que cada vez mais, quando a gente vai fazendo, acho que o SUAMT, a Secretaria deve sentir isso, cada vez mais quando responde bem a parcerias e cria alguns fluxos nesse sentido, os projetos fluem muito mais rápido, né? O Grito Rock, por exemplo, é um festival que a gente conseguiu fazer em um mês, depois a gente entra um pouquinho nele, mas enfim. É muito por causa disso, porque tem parceiros que entram e assumem muito isso nesse sentido, né? E acho que assim como o SESC e a Prefeitura, vocês trabalham em diversas frentes culturais, né? Também buscando música, às vezes trabalhando com teatro também, exibições de filmes, né? Sim. A gente tem um trabalho, na verdade, que não é muito limitado, a gente não tem uma fatia que a gente pega prioritariamente. O nosso trabalho mais forte é voltado para a música e para o audiovisual. A gente tem 2 cineclubes alternativos que rolam semanal, um na periferia, que é o Cine Ouro Verde, todas as segundas-feiras para crianças, e todos os sábados no centro um cinema alternativo com filmes que não passam nas salas tradicionais, que é em parceria com o Empório Cultural Extinção. E a gente faz, em relação à música, a gente está com 4 festivais ao longo do ano, que é o Grito Rock, a Semana do Audiovisual, que também é ocupada pela música, o Festival Canja e a Semana do Hip Hop. Então são 4 festivais que conectam a linguagem da música e acaba conseguindo dialogar nesse sentido, e é ocupado durante o ano também com Noites Fora do Eixo, Clube do Vinil, Instrumentalize e outros projetos que a gente também estimula, que criem espaços para estimular a produção, porque não adianta só ter recurso, ter pessoas, mas não ter espaço. A gente tem que estimular a produção do espaço, estimular as pessoas a quererem ocupar aquele espaço, e nesse sentido, né, de conseguir, acredito eu, principalmente formação, né, nesse sentido. E a formação, além da formação externa de quem consome, formação de quem precisa fazer. Essa rede de produtores, de articuladores, gestores precisa ser cada vez mais qualificada nesse sentido, né? Conselheiros, produtores, agentes culturais como um todo. E é nessa linha aí, laboratório, agir para Realmente entender. O pessoal tem que... depende da união do pessoal. Bom, então, com o Arthur aqui agora, a gente encerra essa primeira rodada da nossa DR Cultural. E no próximo bloco a gente volta, continua esse bate-papo sobre cultura aqui em Bauru. E ainda hoje você em casa confere as dicas e os lançamentos para este mês. Então, fique por aí que o Artefato já volta. Estamos de volta com o programa Artefato Mais e hoje a gente bate um papo aqui no estúdio sobre a movimentação cultural de Bauru. Apresentando os nossos convidados novamente, nós temos aqui o Arthur Faleiros, do Enxame Coletivo, a Suzana Libório, que é da Secretaria Municipal de Cultura, e o Suamit Barreiro, que é do SESC daqui de Bauru. Então, recomeçando o nosso bate-papo, eu começo com a Suzana. Suzana, a gente apurou algumas informações com a Prefeitura para a gente saber quanto é investido em cultura aqui no município. Sim. E de acordo com esses dados, a gente tem uma verba aqui no município de 7 milhões voltada para a Secretaria de Cultura. É isso? 7 milhões? Um pouquinho mais, quase 8 milhões, isso. E ela representa cerca de 7% do orçamento do município. Desses 7 milhões esse ano a gente investiu 500 mil no Carnaval, que foi agora no mês passado, em fevereiro. Como que é feita a distribuição dessa verba pelos projetos da Secretaria Municipal de Cultura? Na verdade, o município ele teve 8 milhões e meio de orçamento para esse ano, contando o executivo, legislativo. Então, a secretaria ficaria com em torno de 1%, não de 7%. Quem dera, 7% seria maravilhoso. A gente está ainda no 1%. Realmente, nós chegamos a 8 milhões e 200 mil para esse ano, por volta disso. E o Carnaval, nós já tivemos um custo aproximado de 550 mil. De todos os eventos que a gente realiza, é o mais grandioso em termos de estrutura. Né? Estrutura e de público. Inclusive, a gente está mostrando algumas imagens enquanto a gente está falando sobre o Carnaval. É verdade. O pessoal realmente compareceu bem. Nós ficamos 10 anos sem ter o Carnaval, ele retomou em 2009, nós retomamos. É uma manifestação que a gente entende em Bauru ainda bastante fortalecida, porque apesar de 10 anos, a gente tem ainda a mobilização das escolas, os bairros, né, envolvidos com a questão da escola de samba.
O público responde muito bem, desde que nós retornamos no Sambódromo, não existe cobrança de ingresso, então a gente tem as 2 noites de desfile completamente lotado. Então, existe uma proposta em relação ao carnaval que na verdade, um mix de várias atrações artísticas. Você tem ali música, você tem dança, você tem teatro, você tem artes visuais. E o carnaval também é a nossa maior manifestação popular no Brasil. Exatamente. Então, acho até justificável. Inclusive, nós hoje temos um sistema que eu entendo bem mais adequado do que há 20 anos atrás, quando a gente subsidiava completamente o carnaval, né? Eu acho que a administração pública ela deve dar condições de infraestrutura, e é o que nós temos feito, e uma parcela da verba, a gente sabe que a verba que colocada para as escolas e para as gremiações, né, os blocos também recebem da categoria especial, a gente sabe que não são suficientes para que tenha todo o custo do carnaval coberto. Mas acho que não é esse o papel mesmo da administração pública, ela deve auxiliar, deve dar toda a infraestrutura para essa festa acontecer, todas as condições, e acho que nós estamos caminhando nesse sentido de uma forma adequada, porque aí as escolas têm que se profissionalizar cada vez mais, buscar condições durante o ano para que possa fazer um bom espetáculo, né? Que o público realmente quer ver isso. A gente tem visto uma melhoria em relação à qualidade de espetáculo desde que a gente retomou em 2009. O ano passado, esse ano, foi bastante evidente. Eu estive no Sambódromo esse ano. Eu me surpreendi muito com o tamanho das coisas, principalmente dos carros, a riqueza de detalhes. Realmente verdade. É muito bonito. E a ideia é que a gente possa interferir ainda mais um pouco nisso, com relação a oficinas, de utilização de materiais diferenciados, tanto para a alegoria como para as fantasias, né? E também de instrumentistas. Enfim, acho que a Secretaria, como órgão gestor de cultura, ela pode trazer outras possibilidades, até junto com a Oficina Cultural, a gente já andou conversando, que também traz cursos para cá, da gente poder estar envolvido mais ainda junto às agremiações durante o ano todo. Legal. Bem legal. Agora, falando um pouquinho também, entrando mais no assunto do enxame coletivo agora, né, Casa Fora do Eixo, Bauru, vocês fazem um trabalho muito importante de distribuição cultural mesmo, que a gente vem percebendo que isso cresceu cada vez mais, acho que principalmente nos interiores também, acho que aí do país, né? Agora, vocês têm uma forma diferente de fazer pagamento aos artistas, que não é um pagamento físico, né, com dinheiro real. E algumas críticas até saíram nas redes sociais sobre isso. Então, assim, qual o objetivo de vocês? Qual a visão de vocês sobre essa forma de remuneração? Explica um pouquinho pra gente, Arthur. Legal. Essa forma de remuneração chama CARD, na verdade, é o Fora do Eixo CARD, que a gente chama, é uma moeda social que valora a hora de trabalho. E até pegando o gancho do que o Will falou, não é exatamente uma produtora, então até nessa hora a própria conversa acaba sendo posicionada de uma forma diferente. Sim. E acho que o principal colocado em relação ao CARD é como a gente propõe a negociação. Quando eu falei no começo de encontrar financiadores de um movimento, pessoas que se visualizem como patrocinadores, de certa forma, entender quanto de visibilidade cada um tem fazendo conexões. É a mesma coisa, eu gosto de usar um exemplo para explicar isso, que é, por exemplo, o Jornal da Cidade tem patrocinado várias das coisas que a gente faz. O que eles ganham com isso? Nada. Eles soltam R$3.000 para nada? Não, eles estão ganhando visibilidade, estão fortalecendo uma coisa que talvez gere tecnologia de informação, a gente acaba produzindo conteúdo, facilita fluxo também para o Jornal de Cultura, tem algumas coisas nesse sentido. A banda, por exemplo, que está começando, se visualiza que é uma parceria que é interessante investir, vai fazer uma parceria e convergir em investimentos, basicamente. A gente vai patrocinar o evento com comunicação, com gestão de recursos, com gestão de equipamento, produção, noite, com todas as articulações e a gente negocia caso a caso, na verdade. O CARD é uma moeda que ele funciona para sistematizar e ter ideias de valor e como no real tem matemáticas que, tipo, a bateria pode custar R$500. Mas você pode chegar lá e negociar de pagar R$300. Sim. Ou você pode negociar do cara te emprestar e de você fazer uma troca com ele. Sim. O CARD vai estimular a troca, porque geralmente ninguém tem grana, nem o artista, nem o produtor, nem as pessoas que estão na ponta vindo da sociedade geralmente não tem grana para viabilizar, Sim. Mas tem serviço, tem recurso, tem tecnologia, tem equipamento, tem mão de obra, tem várias coisas que conseguem também ser investidas. E a gente entende, na verdade, que é como um catarse, um crowdfunding, é um investimento coletivo de recursos humanos. Então, essa remuneração, quando vem querer olhar com a mesma lógica, na verdade, para o CARD,
vai falar, tá, mas aí então funciona que nem o dinheiro, mas na hora de pagar não tem? Não, não é. É uma lógica, na verdade, de conseguir provocar as pessoas de serem investidores de processos culturais para conseguir gerar festivais, por exemplo, que nem o Festival Cândido, para gerar espaços que a gente vai convergir investimentos em determinados momentos para conseguir estimular essa troca. E aí, com cada parceiro vai ser uma coisa. Vai de cada artista também está disposto a participar dessa troca, né? Isso. Cada um contribui com o que tem, né? Isso, de cada momento. Pegando até exemplos, a gente pegou o Emicida, por exemplo, é um cara que está em parceria com a gente já faz alguns anos. Para a gente trazer ele para Bauru, a gente pagou um salário, um cachê, que não era o cachê que o Sesc pagaria. A gente pagou 1/5, a secretaria que pagou o cachê nesse caso foi 1/5 do que o Sesc geralmente pagaria. A gente fez o Existe Amor em São Paulo, que foi um festival que a gente colocou 30 mil pessoas na rua e que a gente depois criou o Emicida. A gente não pagou nenhum centavo, nem para o Criolo, nem para o Emicida. Mas porque a gente não ia fazer um festival, a gente não ia conseguir fazer uma movimentação se não tivessem os artistas também investindo. A gente investe no som, a gente até tirou uma grana para fazer o festival, que era um festival de formação de público, principalmente com uma pauta política, que era, no momento, uma discussão sobre o russomano, e entendendo qual que era a colocação de cada um. E aí, em cada um, tem um momento, um contexto ali, né? E aí cada artista vai visualizar se é interessante investir, quanto é interessante investir, como pode ser essa negociação, e caso a caso, acontecem essas parcerias. Tem banda que vai vir tocar e não vai receber, só vai vir tocar, bota equipamento, ajuda com várias coisas, entra na equipe. E tem banda que já está numa estrutura, está circulando, está com CD, está na gravadora, está na MTV, nananana, que a troca vai ser mais pontual, que é que nem o Black Drawing, por exemplo, quando a gente traz o Black Drawing, que tem um cachê que não é um cachê leve, mas ao mesmo tempo é facilitado de um jeito que tipo, a gente consegue pagar uma parte em serviço, uma parte em grana e vai facilitando nesse sentido. Bacana. E agora, Summit, o Sesc. Agora a gente trazendo para o Sesc. A gente queria entender um pouco o que vocês levam em consideração na hora de montar uma programação. Acredito que talvez vocês tragam justamente para a cidade algumas coisas que não tem aqui, algumas peças que não tem, alguns tipos de manifestações culturais, alguns tipos de exposição. Existe essa preocupação de vocês na hora de montar a programação, justamente contemplar as lacunas e um pouco as deficiências que a gente tem na cidade? Com certeza, acho que esse você falou o que é primordial para nós. A gente tem um panorama da cultura na cidade e tenta, através das várias vertentes artísticas que nós trabalhamos, a gente tem uma equipe de programação, da qual eu faço parte, mas é uma equipe toda que discute, dialoga, está sempre em pesquisa, está sempre passando por treinamentos, a gente tem uma possibilidade de ir a São Paulo e às capitais e saber o que está efervescendo na capital, né, e trazer para o interior, porque a gente sabe que muitas vezes o interior necessita dessa força, o Sesc acho que tem esse papel de trazer muitas vezes o que está circulando lá fora e que numa outra oportunidade seria difícil vir para o interior, né? E aí o Sesc identifica esses nomes e aí pensando no planejamento, né, na curadoria desses nomes, olhando sempre a questão de um projeto de pesquisa do ator, do músico, trabalhar com essa curadoria visando o trabalho autoral, um trabalho experimental, um trabalho de vanguarda, né? Então a gente tem esse olhar muito cuidadoso e conseguimos identificar. Mas também isso é uma coisa de difundir esses novos nomes, essas pessoas que talvez não tenham um espaço comercial muito grande na cidade. A gente sabe que o espaço comercial ele tem um nicho já fechado e alguns artistas não conseguem circular nesse espaço comercial. Sim. Esse é o nosso trabalho de difusão. E também temos o trabalho de promoção mesmo, de trazer um grande nome, como nós fizemos ano passado, Lenine, Martim da Vila e tantos outros, Edu Lobo, que são nomes consagrados, mas também, numa outra oportunidade, talvez não circulariam por aqui. Sim. E aí a gente traz com preços acessíveis, né, dando essa oportunidade que o público todo possa ir até o Sesc com uma estrutura legal e compartilhar desses momentos legais aí com a gente. Ah, legal. Bom, agora a gente quer saber um pouquinho mais sobre o planejamento, né? O que a gente pode esperar de 2013 dessas instituições. Então, começar pelo Enxame, Arthur. Esse fim de semana já começa, hoje, né, inclusive, começa o Grito Rock, um dos eventos mais esperados, né? O que mais que a gente pode esperar para 2013? A gente mantém um calendário, na verdade. Acabei falando um pouco no primeiro bloco, apresentei 4 festivais, até numa perspectiva de que a gente está mudando de casa. A gente vai morar junto com o Ponto de Cultura Acesso Hip Hop, até coloquei já uma 4ª como anexo, que seria a Semana do Hip Hop, que a gente já está envolvido. Então são 4 festivais para começar, né, que é o Grito Rock, que agora vai de sexta até domingo, com uma programação aí com mais de 20 shows. A gente volta com a Semana do Audiovisual, na segunda semana de junho, pegando formação, cineclubismo, distribuição audiovisual, produção audiovisual, toda a linguagem mais voltada para a questão de áudio e de vídeo.
A gente volta com o Festival Canja numa mudança, já que até ano retrasado foi junho, a gente já atualiza ele para agosto, casando com a identidade do aniversário da cidade, tentando causar mais diálogo com isso, que foi uma mudança do ano passado, que a gente entendeu que foi super positiva, na verdade. E finalizar o ano com a Semana do Hip Hop e ao longo do ano, noites fora do eixo, mensais, trazendo bandas em circulação pela rede que vão passar pelas cidades e sempre buscando conectar bandas locais pelas noites, que elas são mensais, e também Clube do Vinil, que nem eu falei, os cineclubes. Enfim, aí vão aparecendo algumas coisas ao meio do ano, mas o principal do calendário colocado mesmo são essas 4 agendas prioritárias. Legal. Suzana, e para a Secretaria Municipal, o que a gente pode destacar do planejamento desse ano? A gente teve a informação na semana passada da virada cultural que está confirmada para esse ano. O que a gente pode falar do planejamento? Bom, além da manutenção que a gente tem dos equipamentos e cada vez mais uma utilização do público desses equipamentos, os museus, a biblioteca, o Teatro Municipal, que inclusive o ano passado teve um novo regulamento e que facilitou ainda mais, principalmente para o artista local, utilizá-lo com uma taxa bastante acessível. Então, a gente tem uma produção local bastante intensa no Teatro Municipal, já marcado, temos quase que lotado já a agenda até dezembro. Graças a Deus, que bom. Muito bom. E a gente tem os corpos estáveis, que também é um grande trabalho que a gente realiza na Secretaria, que são a Banda Sinfônica, a Orquestra Sinfônica e a Companhia Estável de Dança, são os 3 corpos estáveis que a gente tem, além das atividades. Especialmente para março, eu quero destacar, nós estamos na 24ª edição da SMART, é uma exposição que chama Exposição Mulher e Arte, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 24 anos seguidos, não é fácil para uma administração pública passar por tantas administrações diferentes e manter uma atividade como essa, então é de muita importância. É uma exposição de artes visuais com o tema mulher, e esse ano, especialmente com uma programação agregada, que foi contemplado pelo Programa Municipal de Estímulo à Cultura com uma peça teatral para Maria da Graça. Legal. Então, a gente vai, inclusive, falar mais dessa peça, da exposição daqui a pouquinho na nossa agenda. Bom, legal. Agora, e o Sesc? O que a gente pode esperar? Essa semana já tem show grande para ir, né, Summit? Essa semana tem o Criolo, né? Um grande nome, talvez foi o nome mais importante da música brasileira em 2011. Com e certeza. Os convites estão à venda já na central de atendimento. A gente está bem animado, vai ser um grande show. Mas eu acho que o destaque maior da nossa programação desse primeiro semestre não poderia ser diferente, é a vinda da Bienal para Bauru. Nós sabemos que a Bienal de São Paulo é a 2ª maior Bienal do mundo. E essa gestão nova da Bienal, ela entende que a Bienal tem que sair dos seus muros e escolheu algumas cidades do interior para que recebessem recortes da Bienal. E Bauru vai receber por meio do Sesc. Nós estamos super empolgados, a Bienal é um acontecimento para a cidade. É um ganho, um presentão para a cidade. Um presentão, muita gente não consegue ir até São Paulo Com ver, certeza, né? Então, a gente vai ter o privilégio de conhecer, de estar perto da elite e da vanguarda da arte contemporânea mundial, né? São artistas internacionais e brasileiros também que estarão aí. Além disso, a gente tem em abril o Festival Sesc de Melhores Filmes, está na sua 39ª edição, e a votação acontece pelo crítica, pelo público. E nós teremos esse ano uma parceria com o Cinema Alameda, então uma parte da programação acontece lá no Cinefan. E fora isso, tem a nossa programação regular, né, de shows. Em março nós temos o Jazz Temporâneo, que é um projeto de jazz, trazendo novas vertentes do jazz, essa junção do jazz com outras linguagens musicais. E, bom, eu tenho programação até dezembro, né? A gente vai citar algumas coisas daqui a pouco na agenda cultural. A gente tem bastante então, você de casa já percebeu que tem programa pro ano inteiro já, hein? Bom, pessoal, queria muito agradecer a presença de vocês aqui, principalmente as informações, a gente bater esse papo, ajudar o pessoal bauruense a entender como é que se planeja a vida cultural da cidade. Mas eu quero pedir para vocês continuarem aqui num minutinho, que a gente volta a bater um papo no 4º bloco. Tudo bem? Maravilha. Legal. Bom, então a gente vai para mais um intervalo do Artefato Mais e no próximo bloco a gente fala dos eventos que vão movimentar o mês de março por aqui. Não saia daí. O Artefato Mais está de volta e depois dessa conversa boa sobre a cultura de Bauru, é hora de ficar por dentro do que vai rolar na cidade aqui durante o mês de março. E a gente começa a nossa agenda falando de teatro. Ao longo do mês de março, o Sesc traz 2 monólogos aqui para os palcos de Bauru. No dia 8, então, sexta-feira que vem, é a vez do espetáculo Identidade, que faz parte do projeto Solos do Brasil.
Além da peça, a companhia também traz uma oficina sobre as teorias do teatro essencial. E no dia 22 é a vez do monólogo A Árvore Seca, que desembarca por aqui. Os ingressos já estão à venda no Sesc. E agora, falando de música, quem visita a cidade neste mês, como já comentamos aqui agora há pouco com o Suamit, é o cantor Criolo. Essa é a segunda vez que ele vem para cá e ele continua a sua turnê do trabalho mais recente, que é o Nó na Orelha. O show é na quarta-feira que vem. Veja só o que você pode conferir pessoalmente. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem essa qualidade do exterior? Bom, eu sou apaixonado por essa música do Criolo, para mim é uma das melhores do CD. Eu concordo com o Suamit aqui, como ele disse, acho que é um dos principais músicos, um dos principais artistas aí do ano passado. Bom, como você viu, o show promete, né? Já que o Criolo está chegando aqui em Bauru, em um momento em que o rap alcança grande visibilidade no Brasil, inclusive aqui na nossa cidade. E os ingressos também já estão à venda. Para você conferir as outras atividades todas do Sesc durante o mês, é só você consultar o caderno de programação no site do Sesc. E ainda falando em música, o Ponto de Cultura Acesso Hip Hop organiza um show em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, agora no dia 8 de março. Quem comanda a noite, é claro, são elas, as rappers Sara Donato e Mei MC. Nem podia ser de outro jeito, né, Ju? Com certeza. O show é no Exílio Art Pub, que fica na Avenida Duque de Caxias, 1026. Para os homens, a entrada custa R$ 7,00. E já as mulheres são presenteadas e entram de graça. Acho que nesse show também vou, viu, Will? Eu pago a sua, fica tranquila. Assim tá fácil. Bom, como a gente já mencionou aqui no programa de hoje também, gente, nesse fim de semana tem o Festival Grito Rock aqui em Bauru, que além de música, o evento reúne diversas atividades culturais, como exibição de filmes, espetáculos teatrais, oficinas, atividades infantis. Bom, algumas atrações são pagas, mas também existem opções gratuitas. No site do Enxame Coletivo, você conhece a programação completa dos 3 dias de Grito Rock. Mas a gente vai ver agora um trechinho também da música de uma das atrações do Grito Rock. Vamos ver. Essa banda que a gente acabou de ver esse trechinho agora é a banda Lavoura, que se apresenta no Grito Rock. E para quem quer deixar de ser um espectador e passar a produzir os seus próprios filmes, tem uma oportunidade de graça na Oficina Cultural. Para se aprofundar em documentários, as inscrições estão abertas e vão até o dia 14 deste mês. As aulas são sempre aos sábados no período da manhã, mas como são apenas 15 vagas, é bom você correr. A Oficina Cultural fica na Rua Amazonas, número 141. Bom, e nós, mulheres, vamos receber ainda mais homenagens, é claro, né? Então, como a Suzana disse aqui pra gente, no nosso primeiro bloco, a Galeria Municipal recebe a exposição A Mulher na Arte, que faz parte da Expo Arte, com obras inéditas de mais de 30 artistas. A abertura ao público será no dia 8 de março, às 8 da noite, e contará com a apresentação teatral da peça Para Maria da Graça, da diretora Susan Lopes. A entrada é gratuita. Quem também traz exposições este mês aqui para Bauru é o SESI. O tema dessa exposição do SESI é Bolívia entre duas capitais. Nela, os fotógrafos Christian Montanha e Andréa de Castro mostram um lado desconhecido do país, retratando paisagens, situações e também a população, que diz muito sobre o país, não é? A exposição é aberta no dia 15 de março e vai até o dia 31. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, com entrada gratuita. O SESI fica na Rua Rubens Arruda, número 850. Bom, e se você gosta de uma arte um pouco mais contemporânea, a exposição Seus Olhos é uma ótima opção. Esta exposição, ela marca a abertura de uma nova galeria aqui em Bauru e a gente esteve na inauguração. Vamos ver. Esse
Extraterrestres, naves espaciais, lendas antigas e símbolos mitológicos dividem o mesmo espaço na exposição Seus Olhos, do artista plástico Fino. Um trabalho de cores intensas com influências de arte rupestre que é executado com traços de street art. Nós viemos conferir. Matheus, como surgiu a ideia da exposição? Bom, Bauru é muito carente assim, de espaços de artistas, que não tem lugar para expor. Já me convidaram para expor em outros lugares, mas nunca do jeito que eu queria, sabe? De poder modificar o lugar, as paredes, fazer do meu jeito mesmo. Qual a ideia da exposição? Qual é o contexto? Qual a mensagem que você quer passar com o seu trabalho? Bom, o nome da exposição é intitulada Seus Olhos, né? São coisas que nós não vemos, mas sentimos, né? Que tem muitas influências de outros seres, rituais e tudo mais. E são coisas que nós sentimos, mas não vemos, entendeu? Que é uma energia cósmica, assim, que rola, que é bem forte, assim, pra mim. E quais são os materiais, quais as técnicas que você utilizou nesse processo de produção? Bom, alguns quadros eu desenhei com caneta, posca. Alguns eu usei giz de cera, que é materiais da minha filha, que estava aí. Eu falei, eu vou fazer um quadro voltado para ela. Placas de MDF, porque eu sou totalmente contra essa forma quadrada, assim, que um quadro passa, sabe? Spray também, bastante influência street art, né? Faço grafite. Legal. Agora, durante o lançamento da exposição, houve uma instalação onde as pessoas puderam ver uma performance sua. Fala um pouquinho sobre essa ação. Bom, a performance aconteceu em cima de um prédio, que teve uma instalação aqui em casa, que você entrava como se fosse num universo escuro, que não dava para ver nada. Você chegava, colocava um fone, que era um som de uma estrela. E a ideia principal são as coisas que eu faço, né? Que é sempre ficar esperando as coisas acontecerem, para ver o que acontece, para as coisas irem fluindo mesmo. Davi, essa é a primeira exposição do Fino, né? E também a primeira exposição aqui na Galeria Residência. Esse espaço estará aberto para outros artistas também? Sim, então a nossa ideia é assim, começou tudo com uma loja que o Fino tinha aqui, né? Que é a Instituto Graffiti Shop. A gente só vendia coisas relativas a grafite, né? E aí esse ano passado a gente fez uma exposição já, né? Só que a gente não tinha galeria. E esse ano a gente veio conversando, tivemos a ideia de falar, vamos montar uma galeria e trazer os artistas daqui de Bauru, de fora. Então, a exposição do Fino é o que inaugura a galeria também, né? A primeira solo dele e é também a primeira que inaugura nossa galeria aqui. Bom, e para quem quer visitar, conhecer o trabalho que está exposto agora, como é que faz? Os horários para visitação a gente está divulgando na nossa página do Facebook, né? Que é a Instituto Graffiti Shop. Então a gente tem um horário um pouco mais flutuante, assim. Então cada dia a gente está abrindo num horário. E já tem programado próximas exposições, próximos artistas? Sim, a gente já tem 2 artistas aqui de Bauru, né? A próxima agora é a Aline Paz, depois o Celso, que são artistas aqui de Bauru. São as próximas. E a gente está ainda fazendo o cronograma do ano ainda para trazer mais artistas, assim. E vocês também vendem algumas gravuras aqui, tem trabalhos disponíveis, isso, né? A gente tem uma parceria com a Galeria Choque Cultural de São Paulo, então a gente traz algumas serigrafias para cá, então a gente vende elas também. A gente tem artistas do Brasil todo, América Latina, África do Sul, então tá bem legal, assim. E se você ficou curioso e quer conferir os trabalhos do Fino pessoalmente, a Galeria Residência fica na Rua Maria José, 537. Bom, opções não vão faltar para o mês de março, né, Ju? Com certeza. Mas ainda não terminou o Artefato Mais. Continue por aí que no próximo bloco tem as nossas dicas e dos nossos convidados e também alguns lançamentos. O Artefato Mais já volta. Fique por aí. Até já.
Estamos de volta com o último bloco do Artefato Mais. E durante todo o programa nós falamos sobre a cultura aqui em Bauru. E quem não quer sair de casa também tem opções aqui na TV Unesp, né, Will? É isso mesmo, Ju. A nossa programação também está cheia de conteúdos artísticos e culturais. E agora você vai ficar por dentro do que vai rolar no mês de março por aqui, relacionado à arte, cultura e ao cinema. Olha só. É isso mesmo, Juliana, William. O Sonho em Prosa desse mês tem música para tudo quanto é gosto. Tem a música regional do Nelson Itaberá. O universo não mexe na sala, a moldura não muda o que se vê. Você confere também o grunge da banda Maquinara. Para quem gosta de música caipira, também tem toda a sonoridade do músico Paulo Negro. Tem um pouco de MPB também com o Hélio Brás. De bolos e outros tesouros, manha, manha. Então, para quem gosta de música, tem Sonho em Prosa inédito todo sábado às 7h30 da noite aqui na TV Unesp. A gente se vê lá. Você gosta de cinema? A TV Unesp traz para você o Cinepodium. Será que o senhor está precisando de alguma ajuda hoje? Não. Animação, adaptações literárias, filmes de viagem e homossexualidade são alguns dos temas que passarão por aqui. Os 5 melhores filmes de cada categoria escolhidos por você serão discutidos aqui no Cinepodium, em março, na TV Unesp. Vem aí o Power Pixel. Aqui você vai conferir a produção audiovisual dos alunos de rádio e TV da Unesp. Influências, lógica de produção e os desafios encontrados pelas equipes. Tudo isso você vê aqui no Power Pixel. Não perca aqui na TV Unesp. O Tradições do Interior vai buscar na raiz o Carnaval de Bauru. O carnaval é uma paixão, uma coisa absurda. Conheça mais sobre a história carnavalesca que surgiu ainda na década de 40 e a bagagem cultural e econômica que ela movimenta para a cidade. É um espetáculo realmente muito bem feito, né? E isso repercute, né? Eu acho, nas cidades da região. Sem carnaval não existe vida, não existe coração. Tradições do Interior, aqui na TV Unesp. Em cartaz no Curta Unesp deste mês. Bem-vindos ao Curta Unesp. Leviatã, Abuso, 12 Rounds, Uma Noite no Brega e Além das 7 Cores. Curta Unesp toda sexta às 10 da noite, aqui na TV Unesp. Em março, você vai ver no Artefato. Um símbolo da baianidade. O Artefato apresenta um programa em homenagem a um dos maiores escritores brasileiros, Jorge Amado. Rir é mesmo o melhor remédio. Lelê Zitschlag, do blog Te Dou um Dado, conversa com a gente sobre humor na internet. O quadrinista Gustavo Duarte também vem ao Artefato e fala com a gente sobre seus trabalhos em um bate-papo sobre graphic novel. Como é produzir cinema no interior? O Artefato recebe o cineasta Carlos Eduardo Magalhães, que nos conta sobre a produção do longa-metragem Delírios de um Cinemaníaco. Tudo isso em março no Artefato. Não perca! Bom, então agora é hora da nossa rodada de dicas aqui no Artefato Mais. Começando, lógico, primeiro as damas, né? Juliana Ramos. Eu vou começar, mas todos os nossos convidados aqui vão falar hoje, né, gente? Bom, vou começar então com uma dica. Esse livro é recém-lançado, tá? É um livro de contos, é o Canções para Ninar Adultos. E esse livro, ele marca a estreia do jornalista Fred de Giacomo como editor, como escritor, na verdade, né? Lembrando que ele é editor-chefe da Editora Abril, inclusive ele estudou aqui na Unesp também em Bauru. Agora, o que é muito legal desse livro é que ele tem um formato de vinil, né? Como se ele fosse um disco de vinil mesmo, né? Como vocês podem ver. E ele é um livro de contos, inclusive, ele é dividido entre o lado A e o lado B, né? Então, o lado A, ele é uma fase mais leve, assim. São contos de fadas para os tempos modernos, assim, ele chama, né? Uau. Então, ele tem muita influência de realismo fantástico também, é muito legal, e de influência de escritores como Borges e Kafka, tá? Agora, o lado B, ele já é um pouquinho mais pesado, aí ele tem algumas influências como Nelson Rodrigues, Bukowski, ele fala um pouco mais de álcool, sexo, né? Um pouquinho
mais pesado. Dos vícios humanos, então. Pois é. Mas é um livro de leitura muito leve, assim, muito ágil, assim, é muito gostoso de ver. E ele foi publicado pela editora Patuá, né? Então, vou mostrar aqui um pouquinho. Dentro são os contos, né? Não Todos os contos foram escritos por ele mesmo. Por ele mesmo, exatamente. Só ele cita algumas influências dele, né? E é muito legal, assim, porque os temas são bem modernos, assim, vai de hipsters a jornalistas, aí tem um conto que ele cita, o próprio Nelson Rodrigues, o Paulo Coelho, assim, então todas essas figuras dividem o mesmo espaço. Uma salada. Assim. Uma salada moderna bem legal. Bom, lembrando então que é da editora Patuá, então Canções para Ninar Adultos, essa é a minha dica de hoje. Muito bom. E agora a sua dica, né, Will? Vamos lá. Devolveu, né? Devolvi a bola. Bom, deixar a ficha do lado. A minha dica é uma dica meio 2 em 1, é o livro Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose. Aqui é a capa do livro. Aqui no Brasil, o livro foi lançado pela editora Intrínseca e ele foi escrito pelo jornalista Stephen Rebelo, um jornalista americano, e ele fez um processo bastante profundo de pesquisa para poder escrever esse livro. Ele teve acesso a vários documentos dos estúdios de cinema da época, ele conversou com os membros da equipe técnica, ele conversou com os atores que protagonizaram o Psicose, ele conseguiu entrevistas com o Hitchcock, porque ainda da época que o Hitchcock ainda era vivo, então ele tem esse projeto há muito tempo e ele conseguiu pegar o Hitchcock vivo. E o livro ele tem vários dados interessantes sobre o Psicose que a gente muitas vezes não sabe. E uma delas, por exemplo, é uma que me deixou muito impressionado, é de que o Psicose ele é adaptado de um livro também chamado Psicose. E esse livro ele foi baseado numa história real de um serial killer que realmente assombrou os Estados Unidos na década de 50 e, coincidentemente, é o mesmo serial killer que inspirou o assassino do filme Massacre da Serra Elétrica e também um dos assassinos do Silêncio dos Inocentes. Então tem uma super história por trás. Para quem gosta de making off, gosta de bastidores, é um livro bastante detalhado, é muito gostoso de ver para os cinéfilos. A Suzana, que comentou com a gente que nos bastidores que adora cinema, já se interessou, né, Suzana? Já fica a dica então, Suzana. E por que eu disse que é uma dica 2 em 1? Porque esse livro, o Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose, foi adaptado para um filme chamado Hitchcock, foi adaptado para o cinema, se tornou um filme chamado Hitchcock, que estreia hoje em todo o Brasil. Aqui em Bauru ele não chegou, mas se você aí vai viajar por um acaso, dá uma olhadinha no cinema, porque vale a pena conferir. Ah, legal. Bom, os nossos convidados, vou começar também primeiro com as damas, então, nós mulheres. Suzana, sua dica. Eu quero dar uma dica que ontem no Teatro Municipal nós tivemos o lançamento de um CD que é produto de um projeto do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, de um músico de Bauru, do Ivan Melilo, e foi o lançamento de um CD com 10 artistas da cidade, músicos, solo ou grupo, de música instrumental de Bauru. Então vale a pena vocês conhecerem, são talentosíssimos, o CD está muito bonito, está sendo vendido na Secretaria Municipal de Cultura e também em lojas comerciais, nós temos o Empório Cultural, inclusive tendo a venda também a R$20, mas é para você prestigiar e ver a qualidade. Nós temos uma qualidade musical na cidade, de produção musical muito interessante, muito importante e que vale a pena a gente conhecer e prestigiar essa proposta feita pelo Ivan, que foi muito bacana, de poder mostrar o trabalho dos bauruenses. Ai, que legal. Muito bem. Suamit, eu vi que você já tem livre CD, é uma dica bem completa. Livre CD, os dois sobre música. Minha primeira dica é esse livro aqui, A História Social do Jazz, do historiador Eric Hobsbawm. É interessante que ele é um historiador super conhecido, né? Um cara que é uma unanimidade, e ele gosta muito de jazz. Ele fez um trabalho muito legal de apresentar um pouco da história do jazz, né? Do estilo musical jazz associado à cultura norte-americana e à história do povo norte-americano. E a gente vê que o jazz, então, permeou toda a história norte-americana e serviu até como o propulsor de muitos movimentos sociais dentro dos Estados Unidos. É um livro muito gostoso de ler. E fica essa dica. E de música, falando sobre um CD também, eu quero aproveitar, puxar um pouquinho a sardinha para o nosso prato. Lógico. Né? E apresentar o CD do Isaías e seus Chorões e Quintal Brasileiro. O Isaías hoje talvez seja uma das maiores referências do choro brasileiro. E ele lança um CD pelo selo Sesc. Esse CD qualquer pessoa pode adquirir lá na nossa loja, na unidade. E ele traz uma releitura do Radamés Natali, grande músico de choro, uma das referências do choro nacional. E é um CD muito gostoso para quem gosta do gênero fantástico. E ele estará conosco no dia 21 de abril, na programação do Choro na Praça,
que é o 2º ano da programação, e o Isaías vem com toda a sua banda, com o Quintal Brasileiro. Vai ser muito legal. Então já até preparar, né? Já dá para começar a se preparar para a gente, para usufruir, para desfrutar bastante desse show. Com certeza. E qual a sua dica, Arthur, pra gente? Bom, queria fazer um convite, na verdade, aproveitando o Grito Rock, acho que a dica não podia ser fora do contexto, né? Em pleno festival a gente está fazendo um resgate, falando da música, a gente está fazendo um resgate, na verdade, de uma banda que participou da história de Bauru já aí de uns 15 anos. E eles lançaram um selo, que foi o selo Samacô. Trouxeram algumas bandas daqui de Bauru também para trabalhar, para começar a lançar suas músicas. E a gente passou aí o clipe do Lavoura, e o Lavoura, na verdade, é a cozinha do mercado de peixe. A gente está trazendo mercado de peixe, 15 anos da banda aí, né? Então, sabadão, mercado de peixe, Lavoura e a música ligeira da Rádio Unesp com o DJ Dom Caboclo, vulgo João Lima. Amanhã no Jack, a partir das 11. Muito bem. Legal. Então, já que a gente falou até aqui nas nossas dicas de alguns lançamentos, o meu livro, o livro da Ju, o CD do Suamit, hoje no Brasil, outro lançamento, estreia o filme nacional Colegas, do diretor Marcelo Galvão. Algo que chama bastante atenção neste filme é que ele é protagonizado por atores com síndrome de Down. Nós conversamos com o assistente de direção do filme, o Flávio Queiroz, e ele falou pra gente sobre a experiência de ter o pessoal com síndrome de Down em um set de filmagem. Dá uma olhada. Stallone, Márcio e Aninha. 3 amigos inseparáveis. Vão todos e todos por um! Foi uma experiência maravilhosa trabalhar com pessoas com síndrome de Down. Eu acho que todo mundo merece, porque eu falo merece porque é uma coisa boa, assim, não é um sacrifício, não é sacrifício nenhum, não foi sacrifício nenhum trabalhar com eles, assim, pelo contrário. Eu acho que todo mundo merece conviver com essas pessoas que são praticamente crianças eternas, né? Crianças com experiências, porque são adultos que têm uma mentalidade ingênua. Eu acho que, assim, no geral, toda essa experiência do filme marcou muito, assim, sabe? Desde o fato de você ter um diretor que tem um lado pessoal envolvido dentro da história. O Marcelo, eu acho que ninguém conseguiria contar tão bem ou passar tão bem o lado dessas pessoas se não fosse o Marcelo. Eu acho que ele, por ter convivido, por ter tido um tio que teve síndrome de Down, por estar ligado a essa causa e tal, eu acho que ele conseguiu, de uma certa forma, expressar isso da melhor maneira. Fora que ele é um roteirista fantástico, né? E o filme é uma coisa linda, assim. Acho que você, assim, trata de sonho mesmo, é uma coisa... O mundo dessas pessoas é meio lúdico, assim, e o filme trata disso. Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Você não percebe que a gente é diferente? Não tem problema. E o que é interessante também é que não é simplesmente uma história onde você... Ou não é simplesmente um tema de inclusão social. É um filme interessantíssimo. E, ao mesmo tempo, ele se torna um grande soldado, combatente nessa coisa da causa da inclusão social, porque você tem todo esse lado onde você está incluindo as pessoas. O Ariel, a Ritinha, o Breno, todos os atores com Down, tivemos 80, são pessoas que foram contratadas como profissionais ali. Eles estão ali fazendo um filme e isso já mostra que é uma inclusão. Assim. É impressionante como, assim, como eles têm a capacidade, até porque eles não têm muito uma vergonha que todo mundo tem, assim. A gente tem muito, o ser humano é muito cheio de vergonhas, né? Eles não têm muito essa vergonha, assim. Você pediu para ele ficar nu ali, ele fica, é que nem criança, assim. Ele tem uma alma pura e sai da boca dele o que ele pensa, o que ele vai. Então, para isso, para trabalhar com filme, eles têm a capacidade de decorar o texto se você quiser, mas também tem uma capacidade de improvisação incrível. Eu principalmente estou super ansiosa, tô doida para ver esse filme, que pelo jeito vai ser lindo, né? A minha maior tristeza para esse final de semana é que ele não estreou em Bauru. A gente vai ficar esperando, tomara Vamos esperar. que chegue. Cinemas, ajudem a gente, por favor. Tragam o filme Colegas pra cá. Bom,
O nosso programa está acabando, infelizmente, esse bate-papo super agradável. Quero agradecer a presença de todos vocês. Suamit, representando o SESC, muito obrigada pela presença. Suzana, representando a Secretaria Cultural, foi um prazer. E também o Arthur Enxame, ex-Enxame, atual Casa Fora do Eixo Bauru. Obrigada pela sua presença aqui, viu? É nóis, gente. Muito bom, pessoal. A casa está aberta para vocês. Sempre. E lembrando, então, que na próxima semana o Artefato ele volta com aquele formato que você já conhece. E a gente bate um papo sobre a vida e a obra do Jorge Amado. E na primeira sexta-feira de abril, a gente já tem um encontro marcado aqui ao vivo no Artefato Mais. É isso mesmo, nós esperamos vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Vamos embora para Bogotá, Boa Barra, Boa Pei. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá.